Sabia que Donald Trump tem um plano para virar todo o sistema fiscal dos Estados Unidos do avesso? Imagine um país onde não paga impostos sobre o seu salário, mas onde tudo o que compra fica mais caro devido a novas taxas alfandegárias. Parece radical, certo? Bem, é exatamente isso que Trump propõe implementar em 2025, e tem dado muito o que falar, desde aqueles que acham que é uma ideia revolucionária, até aos que temem que possa desencadear uma crise econômica. Será esta a mudança de que os Elawá precisam ou uma bomba relógio para a economia? Fique por aí porque neste vídeo vamos analisar tudo o que precisa de saber sobre esta proposta polêmica e o que ela pode significar para si e para o resto do mundo. Vamos a isto. Primeiro, o que é que o Trump propõe exatamente? Donald Trump fez uma proposta que, se implementada, mudaria radicalmente a forma como o governo do Zelensky arrecada dinheiro para financiar as suas operações. A ideia é abolir completamente o imposto sobre o rendimento, uma das principais fontes de receita do governo, e substituí-lo por direitos aduaneiros sobre as importações. De acordo com Trump, esta mudança impulsionaria o fluxo de dinheiro dentro do país, estimularia a produção local e protegeria as empresas americanas da concorrência estrangeira. Nas suas próprias palavras, as tarifas são a arma mais poderosa do arsenal econômico. O raciocínio por trás desta proposta é bastante simples. Em vez de tributar os rendimentos de indivíduos e empresas, o governo obteria receitas através de impostos sobre bens importados de outros países. Isto, segundo Trump, não só protegeria os produtores nacionais, tornando seus produtos mais competitivos em comparação com os produtos estrangeiros, como também reduziria o encargo fiscal das famílias e trabalhadores americanos. No entanto, este plano levanta uma série de questões importantes. Por exemplo, como pode ser garantido que o governo arrecadará fundos suficientes apenas através de direitos aduaneiros para financiar todas as suas despesas? E como evoluiriam os preços dos bens de consumo e o poder de compra dos agregados familiares? Estas são questões fundamentais que têm levado a um intenso debate entre economistas, políticos e cidadãos comuns. Enquanto Trump tem apregoado esta ideia como uma solução milagrosa para muitos dos problemas econômicos do país, nem todos estão convencidos da sua viabilidade. Os críticos argumentam que a dependência exclusiva dos direitos aduaneiros poderá levar a um aumento significativo dos preços dos bens de consumo, o que afetaria desproporcionalmente as famílias de baixos e médios rendimentos. Além disso, existe o risco de outros países retaliar, impondo, por sua vez, direitos aduaneiros sobre produtos americanos, o que poderia desencadear uma guerra comercial global com consequências imprevisíveis. Resumindo, a proposta de Trump de substituir o imposto sobre o rendimento por direitos aduaneiros é uma ideia arrojada e controversa que tem captado a atenção do público e desencadeado um importante debate sobre a sua viabilidade e potenciais consequências. Em segundo lugar, o que é uma tarifa e como funciona? Para compreendermos completamente a proposta de Trump, precisamos primeiro de esclarecer o que é uma tarifa e como ela funciona na prática. Uma tarifa é um imposto cobrado sobre bens importados de outro país. A ideia por trás deste tipo de imposto é proteger os produtores nacionais, tornando os produtos estrangeiros mais caros, incentivando assim os consumidores a optar por bens produzidos localmente. Vejamos um exemplo simples. O México produz papel higiênico, que vende para os Estados Unidos por $1 o rolo. Ao mesmo tempo, uma empresa nos Estados Unidos também produz papel higiênico, mas os seus custos de produção são mais elevados e cada rolo custa $2. Neste cenário, os consumidores americanos provavelmente optariam pelo produto mexicano, pois é mais barato. É aqui que entra a tarifa. Se o governo dos Estados Unidos decidir impor uma tarifa de 100% sobre o papel higiênico importado, o preço do rolo mexicano subiria para $2. Assim,
Ambos os produtos, o nacional e o importado, ficariam disponíveis ao mesmo preço, o que levaria os consumidores a optar pelo produto fabricado localmente. No entanto, há um detalhe importante que muitas vezes é ignorado. O custo da tarifa não é suportado pelo país exportador, mas sim pelo importador, ou seja, pela empresa americana que compra o produto no estrangeiro para o vender no seu próprio país. Esse custo adicional é geralmente repassado ao consumidor final sob a forma de preços mais elevados. Por outras palavras, embora as tarifas visem beneficiar os produtores nacionais, elas também podem abrir um buraco na carteira dos consumidores. As tarifas também têm a função de gerar receita para o governo. Cada vez que um produto estrangeiro entra no país e uma tarifa é aplicada, o governo recebe uma quantia em dinheiro que pode utilizar para financiar as suas operações. É isso que torna a proposta de Trump tão apelativa para alguns. A ideia de que as tarifas poderiam substituir completamente o imposto sobre o rendimento, aliviando assim as famílias e empresas de um fardo fiscal significativo. No entanto, surge uma questão crucial. Será possível arrecadar dinheiro suficiente apenas com as tarifas para cobrir todas as despesas do governo? De acordo com os dados disponíveis, isso parece improvável. Em 2022, o governo dos Estados Unidos arrecadou cerca de 80 mil milhões de dólares em receitas provenientes de tarifas, um valor que mal chega para manter o país a funcionar durante algumas semanas. Isso levanta dúvidas sobre a viabilidade de depender exclusivamente das tarifas como fonte de receita. Resumindo, embora as tarifas sejam uma ferramenta útil para proteger a indústria nacional e gerar receita, elas também têm limitações significativas. A sua implementação pode levar ao aumento dos preços de bens de consumo, prejudicar a competitividade internacional e causar tensões com outros países. Que benefícios poderiam trazer as tarifas alfandegárias? Os defensores das tarifas alfandegárias argumentam que estas podem trazer uma série de benefícios importantes, tanto para a economia como para a sociedade em geral. Em primeiro lugar, as tarifas alfandegárias oferecem uma proteção significativa às empresas nacionais, tornando os produtos estrangeiros mais caros e menos competitivos no mercado interno. Isto pode levar os consumidores a optar por comprar produtos fabricados no país, o que fortalece a indústria nacional. Em segundo lugar, as tarifas alfandegárias podem contribuir para a criação de emprego a nível interno. Quando a procura por produtos de empresas nacionais aumenta devido às tarifas alfandegárias, estas empresas são frequentemente obrigadas a contratar mais trabalhadores para dar resposta à procura. Isto pode levar a uma redução do desemprego e a rendimentos mais elevados para as famílias, o que beneficia a economia como um todo. Outra vantagem potencial das tarifas alfandegárias é o facto de proporcionarem receitas adicionais ao Estado. Sempre que é cobrada uma tarifa alfandegária sobre um produto importado, o Estado recebe fundos que podem ser utilizados para financiar programas e serviços públicos. Neste sentido, as tarifas alfandegárias podem ser uma fonte de receita valiosa, especialmente em tempos de restrições orçamentais. Por último, as tarifas alfandegárias podem ser um instrumento eficaz para negociar melhores acordos comerciais com outros países. Por exemplo, se Portugal decidir impor tarifas alfandegárias elevadas sobre um determinado produto proveniente de outro país, esse país poderá ser forçado a negociar uma redução dessas tarifas em troca de condições comerciais favoráveis. Isto pode contribuir para equilibrar as relações comerciais e garantir que os acordos beneficiam ambas as partes. Apesar destas vantagens, é importante notar que as tarifas alfandegárias não são uma solução milagrosa para todos os problemas econômicos. A sua eficácia depende da forma como são implementadas e das circunstâncias específicas de cada país. Além disso, os benefícios das tarifas alfandegárias estão frequentemente associados a custos significativos, como veremos no próximo capítulo. Em resumo,
As tarifas alfandegárias têm o potencial de beneficiar a indústria nacional, criar emprego, gerar receitas estatais e fortalecer o poder negocial de um país no comércio internacional. No entanto, também apresentam desafios e riscos que devem ser cuidadosamente ponderados antes de serem aplicadas em larga escala. Em quarto lugar, os riscos das tarifas aduaneiras. Embora as tarifas aduaneiras possam oferecer vantagens significativas, é igualmente crucial reconhecer que também apresentam riscos e desafios que não podem ser ignorados. Um dos maiores riscos é o aumento dos preços para os consumidores. Como mencionado anteriormente, o custo das tarifas aduaneiras é frequentemente repassado ao consumidor final na forma de preços mais altos. Isso significa que, embora as tarifas aduaneiras possam beneficiar as empresas locais, também podem tornar os bens menos acessíveis para as famílias, especialmente aquelas com rendimentos baixos ou médios. Um segundo risco significativo é a possibilidade de retaliação comercial por parte de outros países. Quando um país impõe tarifas aduaneiras sobre produtos de outro país, este último frequentemente responde impondo as suas próprias tarifas aduaneiras sobre as importações provenientes do primeiro. Este tipo de situação pode desencadear guerras comerciais, nas quais vários países aumentam gradualmente as tarifas aduaneiras sobre os produtos uns dos outros, criando uma espiral dispendiosa que prejudica todas as partes envolvidas. Essas guerras comerciais não só afetam as empresas e os consumidores, mas também podem ter um impacto negativo nas relações diplomáticas entre os países. Outro risco associado às tarifas aduaneiras é o seu impacto na inovação. Quando as empresas locais estão protegidas da concorrência estrangeira por tarifas aduaneiras, o incentivo para melhorar os seus produtos ou processos pode diminuir. Sem a pressão de competir com produtos estrangeiros de alta qualidade ou mais baratos, as empresas nacionais podem tornar-se complacentes, levando a uma redução na qualidade dos produtos e na eficiência da produção. Além disso, as tarifas aduaneiras podem ter um impacto negativo no comércio global. As medidas protecionistas tendem a levar a uma diminuição no volume de comércio entre países, o que pode ter consequências negativas para a economia global. Uma redução no comércio global pode resultar em recessão econômica, afetar os mercados financeiros e reduzir as oportunidades de investimento e crescimento em todo o mundo. Resumindo, embora as tarifas aduaneiras possam ser uma ferramenta eficaz para proteger as indústrias locais e gerar receitas para o governo, também comportam riscos significativos. Desde o aumento dos preços ao consumidor até a possibilidade de retaliação comercial e redução da inovação, as tarifas aduaneiras devem ser utilizadas com ponderação e cautela para evitar consequências negativas. Quinto, as lições do passado. A história está repleta de exemplos que mostram como as tarifas alfandegárias foram usadas, com consequências tanto positivas como negativas. Um dos casos mais conhecidos é a Grande Depressão da década de 1930, quando os Estados Unidos impuseram tarifas elevadas sobre produtos estrangeiros para proteger a sua indústria nacional. No entanto, esta estratégia teve o efeito contrário. Em 1930, o governo do Ziqueuarua aprovou a Lei Hawley-Smoot, que aumentou drasticamente as tarifas sobre uma vasta gama de produtos importados. O objetivo era proteger os agricultores e as indústrias americanas da concorrência estrangeira, mas as consequências foram desastrosas. Os países afetados por estas tarifas retaliaram com as suas próprias tarifas sobre produtos americanos, o que reduziu significativamente o comércio internacional. O colapso do comércio mundial exacerbou a Grande Depressão, uma das piores crises econômicas da história. As exportações das empresas americanas caíram drasticamente, levando ao encerramento de empresas em massa e ao desemprego. Em vez de estimular a economia, as tarifas contribuíram para agravar a recessão e prolongar o sofrimento econômico de milhões de pessoas. Apesar deste exemplo histórico,
nem todos os casos de tarifas alfandegárias foram negativos. O Japão, por exemplo, utilizou tarifas estratégicas nas décadas de 1950 e 1960 para proteger as suas indústrias emergentes, como a indústria automóvel e eletrônica. Estas tarifas permitiram que as empresas japonesas se fortalecessem antes de enfrentarem a concorrência global. No entanto, estas histórias de sucesso são geralmente a exceção e não a regra. Em suma, a história mostra-nos que as tarifas alfandegárias podem ter impactos muito diferentes, dependendo da forma como são implementadas e do clima econômico prevalecente. Podem ser uma ferramenta útil em alguns casos, mas também têm o potencial de causar mais danos do que benefícios se não forem utilizadas com prudência. Em sexto lugar, será que a proposta de Trump é realmente viável? Um dos aspectos mais controversos da proposta de Trump é a sua viabilidade. A ideia de substituir o IRS por taxas aduaneiras pode parecer interessante em teoria, mas levanta sérias dúvidas na prática. Primeiro, as receitas aduaneiras são significativamente menores do que as receitas do IRS. Em 2022, as taxas aduaneiras renderam cerca de 80 mil milhões de dólares, um valor que mal cobre 15 dias de despesas do governo federal. Em contraste, o IRS gera centenas de milhares de milhões de dólares anualmente, que financiam uma vasta gama de programas e serviços essenciais, desde a segurança social até a defesa nacional. Além disso, as despesas públicas nos Estados Unidos têm vindo a aumentar constantemente nas últimas décadas, o que torna ainda mais difícil depender exclusivamente das taxas aduaneiras como fonte de receita. Para que esta proposta fosse viável, as taxas aduaneiras teriam de ser extremamente elevadas, o que levaria a um aumento significativo dos preços dos bens de consumo e a tensões com outros países. Outro problema é o desperdício e a ineficiência nas despesas públicas. Todos os anos, milhares de milhões de dólares são canalizados para programas obsoletos, erros de pagamento e outras despesas desnecessárias. Se o governo conseguisse gerir melhor os seus recursos e reduzir o desperdício, talvez não fosse necessário depender tanto de taxas aduaneiras ou do IRS. Resumindo, embora a proposta de Trump possa parecer apelativa do ponto de vista político, a sua viabilidade econômica é questionável. Substituir o IRS por taxas aduaneiras não só seria difícil de implementar, como também poderia ter consequências negativas significativas para a economia e para os consumidores. Em sétimo lugar, o futuro da economia. A proposta de Trump parece ser menos um plano concreto e mais uma estratégia política para pressionar outros países e negociar melhores acordos comerciais. No entanto, se implementada em grande escala, pode ter consequências negativas não só para os Estados Unidos, mas também para a economia global. Neste ponto, é crucial considerar alternativas e abordagens mais equilibradas. Em vez de depender exclusivamente de tarifas alfandegárias, os Estados Unidos poderiam procurar formas de melhorar a sua competitividade global, investindo em inovação e educação e modernizando as suas infraestruturas. Estas estratégias poderiam ter impactos mais sustentáveis e positivos na economia, sem os riscos inerentes a uma guerra comercial. Em última análise, o sucesso ou fracasso desta proposta depende da forma como é implementada e se serão tomadas medidas para mitigar os seus potenciais impactos negativos. Uma coisa é certa: o debate sobre tarifas alfandegárias e o sistema fiscal americano está longe de terminar. E assim termina a nossa análise da polêmica proposta de Trump para inundar os EPA com taxas alfandegárias em 2025. O que pensa sobre isto? Será esta uma estratégia arrojada com o potencial de trazer benefícios significativos? Ou um risco desnecessário que pode prejudicar a economia? Partilhe a sua opinião conosco na secção de comentários. Se gostou deste vídeo,
Não se esqueça de colocar um gosto, subscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas análises futuras. Até o próximo vídeo.